Deus seja louvado. Amém. Bom, o Senhor revela a sua palavra no seu capítulo. Livro de Lucas, onde o Senhor entra na casa de Marta e Maria. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Mais um. Lucas capítulo 10, versículo 38. A irmã falou aqui, ó. Certinho. Glória a Deus. Deus abençoe. Lucas capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus, aleluia. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, essa está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor mandou aqui a sua palavra. O Senhor vai falar ainda, a gente não sabe, irmãos. Por isso que temos que ficar em comunhão. Limpar nossas mentes e clamar a misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus andando, como já diz aqui pelo caminho, entrou nessa aldeia, irmãos. E essa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela teve o prazer de ficar registrado, ela teve o prazer naquele dia de receber o Rei dos Reis na casa dela. Que privilégio dessa mulher, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E glória a Deus. E tinha a irmã dela, chamada Maria. Assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Mas Marta, como já fala as Escrituras aqui, distraída nos muitos serviços, irmãos, aproximou e ainda foi incomodar o mestre. Falou: Senhor, como diz aqui, certamente nos dias de hoje ela diria: Senhor, convém que eu fique só trabalhando aqui, preparando tudo? Peça para Maria vir, Senhor. Ela está aí ouvindo o Senhor, mas o Senhor, com toda a ternura, mostrando como o Senhor era leve nas palavras, como Ele sabia os intentos. Ele falou assim: ô Marta, está ansiosa, afadigada, muitas coisas. Ele poderia ter repreendido ela. Enquanto o Senhor ensinava a doutrina, poderia ter falado: como você tem coragem de interromper os ensinamentos? Estava ensinando aqui sobre o reino dos céus e você vai me interromper, Marta. Mas o Senhor falou: ô Martinha, calma, você está muito ansiosa, está fadigada. Olha, Maria escolheu a boa parte. Glória a Deus, aleluia.
E muitas vezes o Senhor que habita em nós, na nossa casa, o Senhor está ali, mandando a palavra, falando conosco, e nós só olhando para as coisas dessa vida. Como eu queria isso, aquilo, tem que fazer isso, amanhã é aquilo, daqui a pouco eu tenho que sair correndo. Muitos afazeres. E o Senhor fala, mas e eu? Eu estou aqui, você não quer me ouvir? Ó, senta aos meus pés, limpa a sua mente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala com alguém, irmãos, que está muito atarefado, alguém que está fadigado, e ainda olha para o irmão e fala, por que só eu faço, ele não? Eu estou fazendo tudo aqui, e ele lá, só ouvindo o Senhor, e se irrita, e ainda vai cobrar o Senhor. Ô Senhor, fala para o meu irmão vir me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor com toda a ternura vem e fala para a igreja, fala com a alma que precisa ouvir, e só o Senhor sabe. Fica calmo. Olha, ela escolheu a boa parte, vem aqui também, venha me ouvir. Você está precisando ouvir a palavra, você está precisando digerir a palavra de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Está muito ansioso, muito ansiosa, as coisas dessa vida, como já diz nas Escrituras, o povo da grande tribulação, irmãos, somos nós. Estamos atribulados, muitos afazeres, excessos. E o Senhor fala, olha, excesso não vem da minha parte, porque no céu o anjo era equilibrado, ele não tinha ansiedade, foi imposto por aquele que sujeitou. Mas o Senhor fala, acalma sua mente, acalma seu coração, você está muito ansioso, muito ansiosa, louvado seja Deus. E como Marta, escolha a boa parte. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor das alturas. Louvado seja Deus. Que privilégio ter o Senhor na nossa casa. Glória a Deus. E ainda quando questionarmos o Senhor pelo que não entendemos, o Senhor olhar e falar, olha, fica calmo. Isso daí que você está pensando é fruto do desequilíbrio. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor veio acalmar alguém, veio tirar a ansiedade, veio tirar a preocupação, como o que vai ser amanhã da minha vida? Será que eu vou aguentar até daqui 5 horas, até o final do dia? Será que amanhã ainda vou estar de pé? Será que amanhã o que eu preciso vai estar aqui na minha mão? Será que o Senhor me ama? Será que o Senhor ainda tem, eu tenho a esperança da vida eterna, de tudo que eu fiz? Será que o que vai ser da minha vida? Glória a Deus, aleluia. E a ansiedade vai entrando, e a preocupação, glória a Deus, aleluia. E vai como a Marta. E o Senhor fala com Martas essa noite. O Senhor sabe quem, eu não sei, irmãos. Mas o Senhor fala, olha, acalma sua mente. Você está esquecendo que tem a palavra, tem a doutrina. Vem se alimentar também, ó. Maria está aqui, poderia estar atarefada, mas ela parou. Ela para me ouvir, glória a Deus, aleluia. E do Senhor tem fonte de salvação, fonte de vida eterna, águas cristalinas que saem do trono de Deus e saía da boca do Senhor Jesus e entrava no coração de Maria. E o Senhor te fala, ouça a minha palavra. Não fica aí atarefado, afastado. O Senhor fala, vem ouvir a minha palavra, vem ouvir o que eu tenho para te falar, eu tenho coisa boa para você. Glória a Deus, o que eu tenho. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, só uma coisa é necessária. Desculpa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E o Senhor te fala, olha, só tem uma coisa que é necessária. Coloque o reino de Deus acima de tudo, e o resto será acrescentado. Se você está preocupado, se você está atarefado, se você anda reclamando, achando que está sobrecarregado, o Senhor te fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se você está sentindo pesado, então você não está ouvindo o que eu tenho para te falar. Então, desacelera a sua mente, venha buscar o Senhor aí dentro. O Senhor está tentando te falar alguma coisa, você não está ouvindo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer te dar a boa parte, mas para isso é preciso desacelerar a mente. Glória a Deus, e baixando a frequência, porque esse mundo, irmãos, é excesso de informações. Se passa na frente da TV é só tragédia. Pega o celular em rede social, é informação atrás de informação. E essas coisas vão prendendo a mente humana. O adversário sabe muito bem, irmãos, ele tem milhões de anos
Ele sabe como prender a atenção. Uma vez que ele prende a atenção, e o Senhor fica falando, é como se estivesse com os ouvidos tampados, não ouvimos o Senhor. Glória a Deus. Por isso que o Senhor falou para o 7º anjo nas Santas Revelações: olha, é bom que todos os dias tire uma hora para o Senhor. Uma hora dessas 24 horas vai ser só para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Não que eu esteja fazendo isso, irmãos, porque eu também preciso disso. Quanto eu já tenho errado e falhado, glória a Deus, em tirar essa uma hora para o Senhor, por causa do excesso de tribulações. Mas o Senhor cobra toda a igreja aqui hoje, irmãos, todos que ainda vão ouvir. Cadê aquilo que eu pedi? Aquela uma hora de silêncio. Desliga tudo, glória a Deus, e liga-se no trono do Senhor. Você vai ver o Senhor sentado olhando para você, e o Senhor vai falar: agora eu vou te falar o que você precisa ouvir. E vai saindo palavras de vida eterna, vai saindo palavras de salvação, vai saindo um azeite puro, irmãos, glória a Deus. Um azeite que vai deixar essas nossas lâmpadas acesas, para quando o Senhor aparecer em nuvens de glória, Ele vai falar: quem que ficou com azeite, as lâmpadas permaneceram acesas. Glória a Deus, olha, aqui ó, está tudo aceso ali, ó, aqui também, ali. Então venha para o reino de glória que meu Pai prometeu. Glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Estamos numa reta final, glória a Deus. Só o Senhor sabe o que muitos passam aqui, irmãos. Glória a Deus, sim, Senhor Jesus. Glória a Deus, é pela misericórdia do Senhor, não por merecimento. E como cantamos o hino, glória a Deus. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os misericordiosos, os que amaram, glória a Deus, aleluia. Os que têm palavra de vida eterna, que têm doutrina, louvado seja Deus. Esses são bem-aventurados na terra, têm um privilégio muito grande. Glória a Deus, ter uma coroa de vida eterna no céu, garantida, enquanto ficar no caminho, enquanto servir ao Senhor, quando baixar a cabeça e obedecer ao que o Senhor está falando. Porque Marta podia falar: ó Senhor, mas tem que preparar a casa, eu estou ansiosa. E o Senhor: mas o mais importante já está aqui, o que você está preocupado com o que você está fazendo, Marta? E o Senhor fala: já estou na sua casa. Acalma sua mente, vem aqui, ó, Maria está aqui ouvindo tudo, vem, seja como Maria essa noite. Glória a Deus, aleluia, seja como Maria, que sentou-se aos pés do Mestre. Naquela época as mulheres não tinham acesso à palavra, à lei, irmãos, tinha que ser só pelos maridos na casa, não era como hoje que nós temos essa liberdade. Mas o Senhor mostrando que já veio para mudar tudo. O Senhor mostrou que a misericórdia dele era para todos. Não importa se era homem, mulher, pecador. Ele falava: ó, vem, eu tenho palavra de vida eterna, eu tenho perdão. Onde a lei condenava, o Senhor vinha para perdoar, o Senhor vinha para amar. Não foi assim quando a mulher que pecou, queriam apedrejar ela, ele falou assim: olha, mas quem tem pecado, então lança a primeira pedra. E ninguém lançou a pedra, porque estavam todos no mesmo deserto dessa vida, todos iguais, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Todos dependentes da misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, eu confesso que eu não queria que acabasse a primeira oração, como estava gostoso. Aleluia, Senhor. Eu pude ver os anjos vindo assim, ó, e colocando ferramenta nova na mão dos irmãos. Aleluia, Senhor. Armas celestiais para suportar o que está por vir, armas celestiais para dar uma estrutura diferente, para suportar os ataques do adversário. Glória a Deus, aleluia. Mas para vir para casa com essas ferramentas é preciso ser como Maria, aleluia, Senhor, porque Maria escolheu a boa parte e também Marta ouviu as palavras do Senhor. Aqui não fala o que aconteceu depois, glória a Deus, aleluia. Mas certamente Marta ficou atônita, falou assim: oh Senhor, estou preocupado com tudo, e é verdade, o Senhor já está aqui na minha casa, eu já tenho tudo, está tudo aqui, tudo preparado, e eu preocupado com as coisas dessa vida. Então, certamente Marta foi lá e se ajoelhou, se assentou aos pés do Mestre, e bebeu água da fonte também, assim como o Senhor faz nós beber água desta fonte, a fonte, glória a Deus, aleluia, que é Cristo Jesus, aleluia. Para o Senhor foi dado todo o poder nos céus e na terra, irmãos. O Senhor tem o poder de entrar onde você estiver e tirar você de lá, a angústia, glória a Deus, os desertos dessa vida. O Senhor tem poder, mas preciso
Mas para isso é preciso ouvir o que o Senhor tem para falar. Quando o Senhor fala com ternura, glória a Deus. E se ouve na primeira vez, o Senhor fala, então vem que eu tenho coisa boa para você. Glória a Deus, aleluia. É preciso ouvir o Senhor, irmãos. É preciso ter comunhão, consagração, espiritualidade, irmãos. Porque se nós nos perdemos nos anseios dessa vida, o Senhor vai falando e nós vamos ficando. Glória a Deus, aleluia. E de repente chega no momento, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. O Senhor fala, deixa isso daí, vem aqui, ó. Eu vou te falar o que você precisa fazer, mas você tem que vir. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, eu vi, irmãos. Glória a Deus, antes de iniciar a palavra, muitos enfornalhas de fogo dessa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor falando, o anjo está aí no seu encontro. Vou colocar um anjo aí dentro, você não vai sair. Você vai sair, mas vai sair sem se queimar. Glória a Deus, aleluia. Porque foi dada uma ordem, um anjo entrou na sua fornalha. Chegou o tempo do anjo falar, olha, chega. O Senhor tem ordem do céu na sua vida essa noite. Glória a Deus, aleluia. O anjo entrou no barco, o capitão está lá. Glória a Deus, aleluia. Eu pude ver, irmãos, as ondas entrando dentro do barco, agitadas. E parece que ia perecer. E o Senhor fala, basta. Santo, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se as ondas têm entrado no seu barco, você tem passado frio, achando que ia morrer, o Senhor fala, dê um basta. Porque diante do mandar do Senhor, as ondas têm que parar. Você não vai afundar nas águas dessa vida, não. O Senhor te ama. Glória a Deus, aleluia. Tem um capitão aí no seu barco que está te direcionando. Louvado seja Deus. Mas é preciso ouvir Ele. Ele vai fazer de tudo, mas você tem que ouvir o Senhor. Você tem que colocar-se aos pés dele, se inclinar, se humilhar, que Ele vai ter palavra de vida eterna para você. Glória a Deus, aleluia. E deixa as coisas dessa vida para lá. Aliás, em terceiro plano, vamos dizer, precisamos das coisas da vida para sobreviver. Mas o Senhor fala, primeiro busca a boa parte. Busca o que o Senhor tem a falar para você. Buscou o Senhor acima de tudo, todo o resto será acrescentado. Glória a Deus, aleluia. E que sejamos, irmãos, como servos de Deus no passado. Irmãos, lembra de Moisés? Tudo que o Senhor pediu, Moisés fez. Moisés foi um servo, como diz lá nas Escrituras, conhecido como o homem mais manso que já passou pela terra. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Porque ele servia o Senhor, e quando o Senhor aparecia, ele tremia, ele se ajoelhava. Ninguém conseguia estar no monte, na coluna de fogo, mas ele estava lá, nas condições que nem ele sabia que tinha, mas ajoelhado. Senhor, tem misericórdia, não me deixa morrer, Senhor. E foi conhecido como o homem que via o Senhor face a face. Glória a Deus, aleluia. Que privilégio desse Moisés. Que sejamos como Moisés, irmãos. Nos desertos dessa vida, possamos apacentar as ovelhas do Senhor, que possamos ter misericórdia, possamos ter perdão, podemos ter as leis que o Senhor colocou da doutrina nos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Certa vez, o Senhor ia fulminar o povo pelo bezerro lá, e o Moisés falou, Senhor, não mata o povo, antes risco meu nome, mas não mata o povo. O Senhor, pelo amor dele, teve misericórdia. Glória a Deus, aleluia. E não foi diferente quando o Senhor Jesus veio na terra. Glória a Deus, colocou tudo a perder por nós. Se o Senhor tivesse perdido aquela batalha, estavam todos condenados pela lei. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele falou, eles não merecem, mas eu vou lá por eles. E o Senhor, sendo justo e perfeito, como um cordeiro santo, veio para o matadouro, amarraram Ele, fizeram mal para o nosso Senhor e de nada reclamou. Que exemplo que o Senhor nos deu, irmãos. O exemplo. E o Senhor te fala, eu estou polindo você. Estou dando aquela polida. Para quando você olhar no espelho, você não vai ver mais você vai ver o Senhor Jesus em você. Glória a Deus, aleluia. Porque você fez tudo o que o Senhor mandou. Você amou, você perdoou, você ajudou. Aleluia.
Glória a Deus, você colocou o Senhor acima das suas necessidades. Bem-aventurado aqueles que colocam o Senhor acima dessas coisas, irmãos. Às vezes da própria necessidade. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Como dizia lá, Moisés chegou na velhice, no monte, e o Senhor mostrou lá a terra prometida. Glória a Deus. E dizia lá, olha, Moisés foi um servo de Deus, valente, fiel, buscou o Senhor em tudo, não reclamou. Glória a Deus. As visões de Moisés não escureceu, mesmo estando na velhice avançada, sempre teve vigor, tudo que ia fazer orava ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala, seja como Moisés também. Glória a Deus, aleluia. Busque o Senhor em tudo, para os seus olhos não escurecer. E se os seus olhos tiver luz, você não peca, você consegue olhar as ciladas do adversário. Glória a Deus, aleluia. As passagens sinuosas dessa vida, você contorna ela. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala, estou mandando luz, estou abrindo os olhos para ser como Moisés. Moisés nunca deixou de buscar o Senhor e sempre estava no monte buscando o Senhor. E o Senhor te fala, você já vê além do véu, só que você vai ver mais além ainda. Glória a Deus, aleluia. O Senhor mostrou isso na linhagem da palavra. Glória a Deus, aleluia. Moisés viu o Senhor, quando o Senhor passou na rocha, virou as costas, Moisés olhou e viu aquela luz, aquela coisa terrível, e o corpo dele ficou todo iluminado, e ele pôde ver o Senhor. O Senhor fala, você vai ver muito mais além se você ficar firme. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está chamando alguém de Moisés aqui esta noite, irmãos. Tem muitos Moisés aqui nesta noite, ainda vai ouvir essa palavra também. O Senhor te fala, você vai me ver face a face na coluna de fogo. Glória a Deus, aleluia. Você vai começar a brilhar por esta palavra. A armadura que eu coloquei em você é diferente de todas as outras, porque você honrou o meu nome. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está te dando algo especial essa noite. Tem uma ferramenta nova aí na sua mão. Glória a Deus, aleluia. Quando o adversário ouvir você passar pela rua, ele vai ter que correr, porque essa ferramenta é muito poderosa. Glória a Deus, aleluia. Tem mansidão, tem amor, tem perdão, tem doutrina. Aleluia, Senhor. Tem palavra de ordenança nessa ferramenta. Quando você abrir a sua boca, glória a Deus, o Senhor está te dando autoridade. Aleluia, Senhor. E o inferno vai ter que se calar por esta noite, porque tem algo novo chegando na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é a linhagem da palavra, está vindo isso. Eu não sei, irmãos, o que o Senhor tem mais para falar, mas que possamos ser como lemos aqui, como Marta, que está aos pés do Senhor. E se tem possamos ser como Maria aos pés do Senhor. E se tem Marta, que está atarefada demais, está, glória a Deus, deixando os afazeres tomar conta e não está vendo o Senhor do seu lado, não está vendo o Senhor te abençoando nos mínimos detalhes desta vida. O Senhor te fala, acalma seu coração, você está muito ansioso e ansiosa, eu estou aqui do seu lado, você tem palavra de vida eterna. Se você acalmar o seu coração, você vai escutar o Senhor falando aí dentro do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor é amor, irmãos. Ele poderia ter repreendido Marta. Como que você vem me interromper, Marta? Eu estava ensinando, estão ouvindo. Você vem achar ruim disto, Marta. Mas o Senhor tem ternura, o Senhor tem olhar de misericórdia sobre a igreja. E quando precisa falar, o Senhor fala com amor. Glória a Deus, aleluia. Desacelera o seu coração e a sua mente e ouça o Espírito Santo, ouça a fonte de águas vivas caindo no seu coração, e é um refrigério. Glória a Deus, aleluia. E você vai sentir a voz do Senhor que vai te guiar por estes dias. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.